Ai, ai. Escrevi o nome da Thaís errado. Thaís. Tá. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Bem, Tô bem cansado. Também tô cansada hoje, sabia? Tô com uma dor no joelho, prof, que é desde ontem. Caiu? Não, acordei desse jeito. Não sei se foi mau jeito ou algum tropeço que deu. Não sei. Deve ter virado o pé sem querer. que página, prof? Só um pouquinho, Felipe. Acordei assim ontem. Eu tô sem o livro, tá? Por quê? Por causa que eu não tô na minha casa. Ah, Nossa, sério, verdade. só um pouquinho, Lucas. Eu não anotei o número de vocês, mas depois eu anoto. Pedro Agora é 18, Maria 196, Clara é 14, Henrique é 27, a Thaís é 197. Emily. Felipe é 3, Felipe? É, Sim, O Iago é 24, o Vitor 21, a Isadora é o 10, é. Gustavo é o 7, a Emily é 9. Já marquei a Emily. Tá, deixa eu abrir aqui nosso material. Então, hoje, nós tínhamos uma correção para fazer, né? Uhum. 192, 193. Isso. Felipe, página 192, 193. Na verdade, 191, porque faltou aquele exercício para corrigir. Lembra o exercício 5? tá. Ah, é verdade. Mateus. Só que a gente só tem meia hora, prof. Então, vamos acelerar, senão não vai dar tempo, né? Ainda mais a prof que fala mais que 182 e 183, 100 né? e 180, 191 a 192. Até a 193, melhor dizendo. Então, vamos começar aqui. Prof, essa é a única matéria que a gente não começou o módulo 3 ainda. Pois é, mas nós estamos terminando. É que tinha muita coisa, né? Como a gente estava não tendo aula todos os dias, acaba atrasando. E a prof É, eu não pode acelerar, porque eu entendo que matemática não é fácil para todos. espero que o módulo 3 seja menos coisa. Então vamos lá, gente. O primeiro exercício, que é o exercício 5, dizia o seguinte: escreva duas frações cuja soma seja igual a 6 sétimos. Então aqui era uma sugestão, vocês poderiam dar sugestões, né? Então, por 4 sétimos exemplo, mais 3 sétimos. isso, deixa eu ver que tem gente chegando ali. Esse que é o detalhe, né? 5 sétimos mais 2 sétimos. Deixa eu ver aqui. Gustavo, 6 sétimos mais 1 sétimo. só um pouquinho, Vitor. Vamos dando as respostas aqui. Então, aqui, ó, nós vamos ter algumas sugestões bem simples, tá? Porque nós aprendemos a trabalhar com frações com o mesmo denominador, não aprendemos? Então, a gente pode usar isso para ali para dar exemplos. Então, na letra A aqui, tem vários, né? Podemos colocar aqui, ó, a soma, seja 6 sétimos. Então, se eu fizer 1 sétimo e 5 sétimos, vai dar quanto? 6 sétimos, pode ser essas duas. Pode ser também, eu vou colocar assim, E para juntar aqui, tá? E aqui nós podemos ter também 3 sétimos e 3 sétimos. Também não vai dar 6 sétimos? Então, são vários exemplos. 2 sétimos com 4 sétimos. Então, são várias sugestões que vocês podem usar aqui com 4 sétimos para dar essa resposta. Então, não é uma única, é uma resposta pessoal. A diferença seja igual a 5 dozeavos. Então, lá, 12 dozeavos e 7 dozeavos. Não vai dar 5 dozeavos isso aqui? Ou 8 dozeavos e
3 dozeavos. Opa, coloquei um 13. 3 dozeavos. Também vai ter como resposta o quê? 5 dozeavos. Soma seja entre 0 e meio. 0 e meio. Por exemplo, quem? Você fez, Vitor? Fiz na soma entre eles, vai É. dar, vai dar um meio de qualquer jeito, né? Porque zero é nada. Não, na verdade, você tem que dar uma sugestão de soma de frações que fique entre esse valor, entre 0 e 1,5, entendeu? Então, Daí eu vou 2 botar nonos e, um, por exemplo, um nono. um 2 nono. nonos e um nono. Um quarto e um quarto É. vai dar 2 quartos. 2 quartos é meio. Então, vai ser igual a meio. Então, não pode ser. Aham. Entendeu? Entendi, não pode ser igual a ele. Não, tem que ser Então, entre 0 e meio. Então, aqui um tem uma quinto vai sugestão. Mas eu poderia colocar aqui, ó, 1/3 e 1/4. 1/3 e 1/4 vai dar um valor entre 0 e meio, entendeu? Tem várias outras sugestões. A diferença seja menor que 1/4, ó, tem que ser menos que 1/4 a diferença. veio Então, R$ 2 até agora só. 4 quintos, oi? E 3 quintos, ó. 4 quintos menos 3 quintos sobra 1 quinto. 1 quinto não é menor que 1/4, né? Poderia ser o que aqui? 5 sextos também. E 4 sextos. Também vai dar 1 sexto, é menor que 1/4, entenderam? Entendeu, Gustavo, como era esse? Gustavo que tinha me dito que não tinha entendido ontem, Eu entendi. tá? Agora vamos lá. O exercício 6 que tinha ficado de tarefinha ontem. Diz assim: junte-se a um colega e troque ideias acerca do seguinte afirmação. A propriedade comutativa da adição com números naturais é válida também para a adição de fração. A prof até falou disso com vocês. E diz assim: propriedade comutativa da adição. Em uma adição, podemos trocar a ordem das parcelas sem alterar o resultado. Ontem eu falei sobre isso com vocês. Se necessário, use frações para verificar se essa afirmação é verdadeira ou não. O que vocês colocaram? É uma situação verdadeira? Sim, né? Então, se eu fizer lá, ó, 2/3 mais 1/3, é a mesma coisa, gente, que eu fizer 1/3 mais 2/3. Essa é a propriedade comutativa da adição. A ordem das parcelas não alteram a soma. Então, aqui eu vou ter como resultado 3/3 ou 1/2, certo? Então, é a respeito desta propriedade que a gente está falando. Agora, número 7. A número 7 diz o seguinte: observe o tangram representado sobre a malha quadriculada. Escreva a fração do total da malha quadriculada que corresponde à figura amarela. Então, quantos quadrados eu tenho aqui no meu tangram? Vamos ver lá. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui, porque ele é um quadrado. Então, no total de quadradinhos, quantas pecinhas nós temos que compõem a parte amarela? De 64 que nós temos, quantos que compõem a amarela? Lembrando que quando é metade assim, vocês têm que somar 2 para dar 1. Então, inteiros nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar essa metade com essa, vai dar 7. Essa metade com essa vai dar 8. Então, quantas partes correspondem à amarela? 8 de quantas? 8 de 64. 64, que é 8 vezes 8. Aqui o total é total de peças. A laranja também dá 8,64. Agora vamos ver a laranjada. Nós temos lá, lembrando que cada meio, cada duas meias dá 1. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de quanto também? 8 de 64. Certo? Agora, na letra B, ele fala assim: determine a fração irredutível do total da malha quadriculada correspondente aos triângulos do tangram. Então, vamos voltar lá no triângulo.
No triângulo, aqui nós temos que somar a todos eles triângulos do Tangram. Então, temos que somar todos os triângulos aqui, certo? Então, nós vamos ter aqui uma peça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 e meio. Daí aqui, ó, vai dar 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 e meio, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 e meio, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Então, o total de peças do nosso Tangram aqui, que está nos triângulos, gente, são 48 peças. Seria mais fácil subtrair, né? Os 16 dos 64. Vocês não concordam? Porque só essas duas peças aqui que não são triângulos, né? Tenho certeza que vocês pensaram nisso antes que eu. Então, vai dar 48 de 64. Agora, ele pede para a gente fazer o quê? A fração irredutível. O que é a fração irredutível? É aquela fração que não tem mais divisor comum entre o numerador e o denominador. Para isso, nós podemos fazer divisões sucessivas ou podemos calcular o mínimo múltiplo comum de 48 e 64. Eu vou fazer por divisão sucessiva, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Primeiro, vamos pensar no maior divisor comum que vocês conhecem, de 48 e 64, assim, das tabuadas que a gente tem. Do 8, né? Não tem 48 e 64 na tabuada do 8? Tem. Então, aqui, ó, 48 e 64 dá para dividir por 8. Então, vamos fazer a primeira divisão aqui por 8. Já vamos facilitar bastante o nosso trabalho, tá? Então, 48 dividido por 8 dá 6 e 64 dividido por 8 dá quanto? Dá 8. Agora, olha lá, o 8 e o 6 tem um divisor comum ainda. Quem que é o divisor comum de 8 e 6? 2. O 2. Então, eu consigo dividir ainda aqui, ó, por 2. E aqui também, por 2. Então, o nosso resultado aqui, nossa fração irredutível, vai ser quanto? 3 quartos, certo? Então, triângulos do Tangram representam 3 quartos. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, os quadriláteros do Tangram. Quantas peças compõem os nossos quadriláteros no nosso Tangram ali, gente? São 8 aqui, mais 8 aqui, que dá quanto? 16 de 64, certo? Então, aqui, 16, 64 avos. O 16 e o 64 também estão na tabuada de quem? Na tabuada do 8, não estão? Então, já dá para a gente dividir aqui por 8. Dividir por 8 também. Na verdade, dava para dividir direto por 16, mas vamos assim. Que vai dar quanto? 16 dividido por 8 é 2. E 64 dividido por 8 é quanto? 8. 32. O 8 e o 4, o 8 e o 2 ainda dá para dividir por 2, né? Alguém falou ali baixinho. Não consegui identificar. Dá por 2 e dá por 2. Que vai dar quanto? 1 quarto. Certo? Então, essas são as frações irredutíveis da parte de triângulos e da parte de quadriláteros no nosso Tangram. Agora, determine a fração do total da malha quadriculada correspondente à diferença entre os triângulos grande e o paralelogramo. Entre um triângulo grande e o paralelogramo, desculpa. Então, um triângulo grande, vamos voltar lá. Qual que é a quantidade de peças que tem um triângulo grande? Quantos que tem? Vamos contar aqui. Alguém já contou e pode me ajudar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vai dar 13, 14, 15, 16. Então, um triângulo grande do nosso Tangram tem 16 peças. 16 de quanto? 16 de
64. 4. Menos quem, gente? Menos o paralelogramo. O paralelogramo a gente já sabe. Tem quanto? 8 de 64, não é isso? Que a gente fez antes lá. 8 de 64. Então, a diferença, olha que simples. Mesmo denominador, conserva o denominador e subtrai os numeradores. Então, vai ser 8 de 64 avos. Eu creio Oi. que o triângulo médio, Hum. ele seja aquele azul claro ali no canto, é? É o que tem 16. É o médio? É. É o que tem 8. Deixa eu ver lá. É o É esse azulzinho. aqui, ó. É o azul. E esse é o pequeno, ó. Entendeu? É o Vitor, né, que falou? É 8. Então vamos lá, gente. Aqui a gente pode simplificar também, ó. O 8 e o 64 são divisíveis por quem ao mesmo tempo? Por 8. 8 dividido por 8 dá quanto? 1. E 64 por 8 dá 8. Ou seja, 8/64 avos é igual a 1 oitavo. Então, essas duas respostas são cabíveis aqui. Agora, do triângulo grande, que a gente já sabe que é 16/64 avos, menos o triângulo médio. Então, vamos contar o triângulo médio lá. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do tamanho do paralelogramo, né? Tem a mesma quantidade de partes. 8 de 64. Então, vai dar a mesma resposta. Conserva 64, 16 menos 8, 8. Ou 1 oitavo. Beleza? Agora ele diz assim: um triângulo grande corresponde a que porcentagem do tangram? O triângulo grande corresponde a que porcentagem do tangram? Então, primeiro, nós temos que ver qual é a fração do triângulo grande. A gente sabe qual que é a fração? 18,64. 16,64. 16/64, isso mesmo, o grande, né? Então, é 16/64. E eu quero transformar isso em uma, o quê? Em uma porcentagem, né? Uma fração com denominador 100, era isso que eu ia dizer. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiro, para transformar isso em uma porcentagem, eu vou ter que simplificar o máximo que eu posso essa fração, 16/64 avos, transformar ela na irredutível, para depois fazer o quê? Para depois transformar em porcentagem, ver se eu consigo um valor que possa transformar facilmente em 100 no denominador. Então, vamos ver lá. Vamos fazer divisões sucessivas. O 16 e o 64 são divisíveis por quem? São divisíveis por 8. Vamos lá. Dá para dividir por 8. Então, vai ficar quanto aqui? 16 por 8 dá 2. 64 por 8 dá quanto? Dá 8. Ainda dá para a gente dividir mais uma vez, não dá? O 2 e o 8, a gente já tem até ali em cima, eu acho, não? Ah, não. Aqui, ó, tinha simplificado aqui, já podia ter usado lá. Então, dá por 2, que vai dar quanto? Vai dar. Que transparente essa caneta. Vai dar 1 e 4. Ou seja, a parte que o triângulo maior representa do tangram é 1/4. 1/4 é a mesma coisa que a quarta parte de 100. Qual que é a quarta parte de 100? 25. 25. Mas para aqueles que não pensam assim, nós vamos fazer o quê? Ó? 1/4, e nós queremos transformar em uma fração que tem denominador 100. Então, do 4 para o 100, aumentou 25 vezes, tá, gente? Então, o que que eu vou fazer? Vezes 25 aqui também. Então, 1 vezes 25, 25. Qual porcentagem eu tenho? 25%. Então, o triângulo grande representa 25% do meu tangram. Certo? Fácil ou difícil? Fácil. Fácil, né? Tem alguém copiando? Que senão a prof acelera, vai, quando vê. Prof, a gente terminou de corrigir uma página, né? Aham. A gente tem só mais 6 minutos para corrigir a outra. Não acredito. Passa muito rápido a nossa aula. É, essa aula tem uma hora, né, prof? Depois é outra aula, depois é outra aula, você nem viu passando. Vai lá. Então, número 8.
Escreva em seu caderno o enunciado de uma atividade que represente uma situação, problema envolvendo a adição ou subtração com as frações 5/12 e 4/12. Depois peça a um colega para resolver. Ao final, verifique se a resposta está certa. Esse aqui a prof trouxe aqui já escrito, ó. Gustavo e Felipe comeram uma pizza. Gustavo comeu 5/12 da pizza e Felipe comeu 4/12 dela. Que fração representa a quantidade de pizzas que os dois comeram juntos? Então, o Gustavo comeu quanto? 5/12. E o Felipe comeu 4/12. Então, que fração eles comeram juntos? Conserva o denominador e soma 5 mais 4, 9. Então, eles comeram 9/12 da pizza. Você Então, pode apresentar a tela de propósito? Ou não entendi, Vitor. Fala mais alto. você Fala. parou de apresentar a tela? Você apresentando tela Parei? Acho que Parou. não. Voltou, Vitor? Ainda não. Então sai e volta de novo, Vitor. Os outros estão vendo a tela da prof normalmente? Pessoal, me responde? Sim, Então tá. Então, número tô 9. vendo normalmente, prof. Tá vendo normalmente, entendi. O gráfico apresenta o resultado de uma pesquisa feita junto aos alunos e professores a fim de decidir a cor da camiseta do uniforme escolar. De acordo com o resultado da pesquisa, qual será a cor da camiseta de uniforme dessa escola? Cinza. Qual vai ser a cor? Cinza. Vai ser cinza. Com 35%. Deixa a prof ver, acho que é o Vitor que está voltando ali. Professora! Prof, quando você já me aceitou uma vez, você não precisa me aceitar de Ah, novo. mas alguém pediu para aceitar. Será que deu tempo? Prof, Oi. eu sei de uma coisa. Ah. A minha irmã tem uma pergunta pra te falar. Depois que terminar a aula, tá? Não, é rapidinho. Não, que senão nós não vamos conseguir terminar o exercício. É sobre uma coisa de tarefa. Depois ela me pergunta, tá, Henrique? Ok. A Giovana. A Giovana pediu pra você aceitar ela. Vê se ela fala para ela chamar de novo, que toda vez que eu volto, ela já saiu. Prof, pra mim não tá aparecendo sua tela ainda, mas pode deixar que eu acompanhe no livro. Tá. Aceitei agora, vê se ela entrou. Tá terminando a aula, hein, gente? Vamos lá. Escreva a fração irredutível que representa quantos votos cada cor recebeu em relação ao total de votos. Então, aqui, ó, fração irredutível de 32%. Vou fazer a B aqui, tá? 32%, né? Vai ser 32 centésimos. E a fração irredutível da branca ali, vamos pôr aqui branco, vai dar por quanto? 32 e o 100 dá por 4, que vai dar 32 por 4 dá 8, 100 por 4, 25. Então, é 8/25, a irredutível da cor branca, tá? 8/25. Agora lá, a cor cinza é 35%, ou seja, 35 centésimos. 35 centésimos vai dar por 5 e 100 também. 35 dividido por 5 dá 7. E 100 dividido por 5 dá 20. Então, a fração irredutível da cor cinza é 7/20. Beleza? Agora, nós vamos lá na cor verde. A verde vai ser 8 centésimos, que é 8%. 8 e 100 são divisíveis por 4. Então, vai dar 2/25. Então, a fração irredutível de verde é 2/25. E azul, vou fazer aqui do ladinho, que tá apertado. Deixa eu pôr aqui. Prof, eu não consigo ver sua tela. Você também? O Vitor também disse que não. Mas os outros estão vendo. Ou não? Prof, eu tô com um pouco de dificuldade, mas eu tô conseguindo ver um pouco. Tá vendo a minha tela? Um pouquinho. Ué, Só aparece meu rosto. Eu não consigo ver o que você tá apresentando. Felipe, tá vendo?
A prof Nem fazer as eu, contas? prof. Nem minha irmã que tá aqui do meu lado. Uai, que estranho. Deixa eu só terminar aqui, gente. Então, o azul vai ficar 25 centésimos, que vai dar dá para dividir por 25, que vai dar 1/4. Então, a fração irredutível da cor azul é 1/4, tá? 10 horas, prof, deu hora. Deu, né? Gente, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Que engraçado, mas eu estou projetando desde o início. Tenta parar e começar de novo. Ô, prof, O Gustavo, tá vendo? O Gustavo Dambros, tá vendo a tela da prof? Ô, prof, eu tô vendo só porque eu coloquei pra fixar na tela, senão tava pequeno também pra mim. Tem que colocar pra fixar, aí consegue ver. Tá, mas você consegue ver a projeção que a prof estava fazendo ali dos exercícios? Sim, só porque eu coloquei pra projetar. Sempre fixo. Só que aí eu acho que eu acabei caindo. sem Eu ter. tô conseguindo ver melhor agora. Pra isso, vocês Tá. ficam nela. Sabe onde vai passar? Então, gente, ó, o Vai exercício... do lado, pronto. Só um pouquinho, Henrique. Então, a prof já deu o horário? O exercício 9, a letra C, a letra D e o 10, a prof termina na próxima aula de corrigir com vocês, tá? A tarefa, gente, que eu ia deixar para vocês é a página 196 e 197, tá bom? Então, 196 e 197. Eu vou printar aqui e vou mandar no grupo lá para vocês, tá? Aí vocês, quem não está vendo a tela, fica melhor. Não duvide, você sempre pode ir muito além do que imagina. Então, gente, bom final de semana para vocês, bom descanso, né, nesses dias. Amanhã a gente não tem aula de matemática. E até terça-feira. Beijo!